Contabiliza aí. No vídeo de hoje nós vamos ver tudo sobre admissão. A gente vai dividir esse assunto aí em 2 vídeos, então esse aqui é a parte 1 do vídeo, tá certo? O processo de admissão é o processo onde a empresa vai contratar o empregado. Então olha só, desde o primeiro dia de trabalho ele deve ter a sua carteira assinada. Então ele só pode entrar na empresa para trabalhar com a carteira assinada. Muita gente pensa que eles só vão assinar a carteira depois do período de experiência. Não. Se ele for um funcionário, ele só deve estar no posto de trabalho com a carteira assinada. E aqui no escritório, para facilitar os procedimentos, nós dividimos em alguns passos essa admissão. O primeiro passo nós chamamos de passo 0. Por quê? A primeira coisa que a gente vai fazer é o que nós chamamos de qualificação cadastral. Como a gente já viu em outros vídeos, existe o e-social. Então hoje, tudo que acontece na vida do funcionário é transmitido para o site do governo chamado e-social. Só que para eu poder informar o e-social, esse funcionário precisa ter a sua documentação toda em ordem. Então esse passo 0 nada mais é do que verificar se os dados básicos do funcionário estão em ordem. E isso é feito através da qualificação cadastral. Por que eu chamo de passo 0? Porque se esses dados aqui não estiverem em ordem, nossa recomendação é que a empresa não diga para o funcionário que vai admiti-lo ainda. Por quê? Se eu estou fazendo um processo seletivo, estou pegando os currículos, o que é o ideal? Enquanto eu pego esses currículos, normalmente a gente já consegue alguns desses dados, né? Se não, durante a entrevista eu já colho esses dados e faço uma qualificação cadastral. Ele vai verificar se esse funcionário está com CPF em ordem, se ele está com PIS em ordem, se não há divergência aqui de nome e data de nascimento. Porque caso ocorra divergência disso aqui, se ele não tiver com isso aqui em ordem, eu não consigo fazer admissão. Portanto, eu só posso dizer que ele será admitido até fazer a qualificação cadastral. O que nós já vimos aqui? A pessoa está fazendo a entrevista, gostou do candidato e diz, ó, você está contratado, começa na segunda. Na hora de fazer a qualificação, dá erro. O cara não está com a documentação toda em ordem. E o que acontece? Eu gerei expectativa de admissão na pessoa. E aí eu posso, se eu não fizer a admissão, eu posso ser condenado a pagar indenização por danos morais. Tá? Porque eu criei uma expectativa de contratação. Então o ideal é eu primeiro confirmar essa documentação para depois dizer, ok, você será contratado. Porque às vezes a pessoa demora para regularizar, a gente não sabe exatamente qual o motivo, entendeu? Então por isso que o primeiro passo 0, antes de eu dizer que ele está contratado, eu já verifico se esses dados estão em ordem. O nome desse procedimento é qualificação cadastral. Para eu poder fazer essa verificação, quais são os dados que eu vou precisar? Eu vou precisar do nome completo da pessoa, a gente tem que ficar atento à forma de escrita desse nome também, né? Então, por exemplo, se for Souza, se é Souza com Z, se é Souza com S, tem que ser bem certinho. Eu tenho que ter o número do CPF da pessoa, eu tenho que ter o número do PIS ou do NIT e tenho que ter a data de nascimento. Com esses 4 dados eu consigo fazer a qualificação cadastral. O que é o número do PIS ou o número do NIT? PIS quer dizer Programa de Integração Social e NIT quer dizer Número de Integração, número de Identificação do Trabalhador. Na prática, eles acabam tendo a mesma função e o PIS está sendo aos poucos praticamente substituído pelo NIT. Tá? Quem tem PIS e NIT é porque trabalha em empresa privada. Quem trabalha em empresa pública, no lugar de ter essa numeração, terá uma numeração chamada de PASEP. Então, o PASEP é a numeração do trabalhador de quem é funcionário público. Quem não é funcionário público vai ter PIS ou NIT. É através dessa numeração aqui que o governo vai conseguir identificar esse trabalhador para alguns benefícios, como, por exemplo, quando você contrata o funcionário, é aberta uma conta corrente para depósito do FGTS. Essa tua conta corrente do FGTS ela é vinculada ao teu número do PIS ou do NIT. Né? Quando você vai receber o PIS, aquele abono salarial que algumas pessoas têm direito, ele também vai te identificar através dessa numeração. E uma curiosidade, antigamente, quando você tinha carteira de trabalho física, né, você ia lá no Ministério do Trabalho, na Delegacia do Trabalho, tirava a carteira de trabalho e ela vinha às vezes com o NIT. E esse NIT você precisava ativar.
Ou os mais antigos ainda, vinha só com a numeração do... Não vinha com nenhuma numeração, na verdade. Você tinha que solicitar o PIS. Atualmente, as carteiras de trabalho que ainda são físicas, que estão sendo emitidas, já vêm com a numeração do NIT, e o NIT já tem validade, então eu não preciso mais ligar para mandar cadastrar ou para perguntar qual é esse NIT, eu já vou ter um. E também, atualmente, as carteiras são digitais. Então eu tenho um app no celular, eu vou lá no Google Store ou na Play Store, baixo essa carteira digital, faço o meu cadastro por lá e lá eu já vou ganhar essa numeração também. Qual é o cuidado que eu tenho que ter com essa numeração? O que acontecia antigamente também? Às vezes vinha sem numeração na carteira. Aí eu ligava, olha, eu quero cadastrar o PIS, cadastrava o PIS. Fiz o cadastro 1. Ele trabalhou nessa empresa com esse PIS. Aí esse funcionário passava para outra empresa. Por algum motivo, a empresa não pegou esse PIS. A empresa ia lá fazer um novo cadastro. E aí ele ganhava um outro PIS. E aí esse funcionário tinha 2 números de PIS, 2 informações, 2 contas de FGTS. Quando isso acontecia, ou quando nós identificamos que isso está acontecendo, porque ainda tem alguns funcionários que pode acontecer isso, qual é o procedimento? A gente vai lá na Caixa Econômica e solicita a unificação dos números do PIS. Aí eles vão lá na Caixa e vão transformar os 2 ou 3 PIS que a pessoa tiver em um só e vão unificar e ficar tudo certinho, tá bom? Então aqui nesse passo 0, o importante da gente gravar é isso, ele deve ser realizado antes de dizer que o funcionário vai ser admitido, tá bom? Que é uma forma da empresa se resguardar de não criar uma expectativa de admissão e se tiver erro na documentação, dá tempo de você dispensar a pessoa, porque na verdade você nem falou que ela vai ser contratada. Então o ideal é você fazer isso aqui durante o passo de seleção, tá certo? Bom, vamos supor que você fez a seleção, fez a qualificação cadastral e está tudo certo com a documentação. Aí você falou, pô, legal, você será admitido. Aí nós vamos finalmente vir aqui para o nosso passo 1. Qual é o passo 1 que nós fazemos aqui? Nós enviamos para o funcionário a ficha cadastral, tá? Eu vou falar os principais dados que são solicitados na ficha cadastral, para que serve cada um e qual a sua obrigatoriedade. Então, na ficha cadastral vai pedir o nome completo, data de nascimento, RG e CPF, vai pedir o meu estado civil, tá? Estado civil, nós vamos ter alguns básicos. Eu vou ter o estado civil de solteiro, eu vou ter o estado civil de casado, eu vou ter o estado civil de separado, ou divorciado, ou desquitado, né? Ou divorciado, tá? E vou ter o estado civil de viúvo. Ó, estado civil só existem esses 4. Se eu tenho uma união, se o funcionário me disser que tem uma união estável, eu posso considerar como casado. E outra, o estado civil não retroage, tá? Então, se eu sou solteiro e casei, nunca mais eu volto a ser solteiro. Eu vou ser, se eu casei e separei, eu vou ser divorciado, tá bom? Se eu sou viúvo, eu sou viúvo, mas aí se eu casar novamente, tudo bem, eu posso virar casado. Mas se eu sou viúvo, eu não volto a ser solteiro. Meu marido morreu, eu sou viúvo. Minha esposa morreu, eu sou viúvo, tá bom? Então esses são os estados civis, é importantíssimo eu colocar qual o estado civil. Em caso de casado, é importante eu também informar o regime de comunhão dos bens. Quais são os 3 mais comuns? Comunhão parcial de bens, é o mais comum de todos. Ah, eu não sei qual é o meu regime. Você pergunta, você fez algum contrato específico, alguma coisa? Não, não fiz. Regra geral será comunhão de bens, que é tudo que, depois da data que você casou, todos os bens são dos 2. O segundo, nós temos a separação total de bens, você tem que fazer uma solicitação na hora de casar, e aí tudo que tiver no nome do marido, no nome da mulher, da mulher. Não, num caso de separação, já está praticamente separado. E nós temos ainda a comunhão universal de bens. Você também tem que solicitar, na hora de casar, um contratozinho. Se for a comunhão universal de bens, tudo que o marido tinha antes de casar e tudo que a esposa tinha antes de casar, depois que casou, fica tudo sendo de todo mundo, tá? Mas o mais comum é a comunhão parcial de bens. Eu não manifestei a minha vontade, então eu estou enquadrado na comunhão parcial. Só vai contar, tudo será dos 2 a partir da data do casamento. O que você tiver antes é só do marido, o que a esposa tiver antes é só da esposa, tá bom?
Cor. Gente, isso aqui eu estou comentando aqui porque às vezes acontece da pessoa dizer, olha, eu sou parda, por exemplo. E de repente você olha e acha que a pessoa é branca. Cor a gente não se discute, tá? Então você vai pedir essa informação para o funcionário. A cor que o funcionário se autodenominar será a cor que nós vamos colocar na sua ficha cadastral. Não cabe a nós julgarmos ou verificarmos essa cor. Então a cor que ele informar será o colocado. Caso ele não informe, normalmente ele vai te dar a opção também de não informado, tá? Tem que tomar cuidado com isso aqui, porque se você escrever aqui uma cor divergente da que o funcionário solicitou, também pode gerar dano moral. Vou aproveitar esse assunto, aproveitar que eu lembrei aqui, e hoje nós também já sabemos que existe o nome social. Tá? Recentemente nós tivemos um caso aqui também. Então, por exemplo, as pessoas que são da comunidade LGBTQI+, às vezes elas têm, além do nome civil, né, o nome normal, o chamado nome social. Tá? Então, o nome social nós também temos que respeitar. Então, se na carteira de identidade vier um determinado nome, mas a pessoa disser, olha, eu vou me apresentar com outro nome, por exemplo, o nome na carteira é João, e ele diz, ó, o meu nome social é Joana. Nós devemos anotar o nome social e tratá-lo pelo nome social. A mesma coisa, se eu não fizer isso, eu corro o risco de gerar danos morais, é um desrespeito. Tá? Aqui na parte de escolaridade, a escolaridade a gente já sabe. Eu vou especificar se a pessoa tem nível, se é analfabeto. Tá? Quem é analfabeto não assina, ele tem que colocar digital. Mas até que é incomum a gente pegar pessoas analfabetas aqui no escritório. Outra situação também é o nível fundamental, né? Se tem escolaridade, nível superior e assim por diante. Então a gente tem que especificar a escolaridade também. Tá? Uma pergunta que vai ter lá é se é primeiro emprego. Por que a gente pergunta isso? Porque se a pessoa se não for o primeiro emprego, significa que ela já tem número do PIS, eu tenho que ficar atento para não cadastrar novamente, e normalmente ela também já tem uma carteira de trabalho. Então o ideal é que eu peça essa carteira de trabalho para verificar. E em todos os casos nós vamos pedir a carteira de trabalho. Mas é sempre importante a gente verificar se é o primeiro emprego ou não. Caso seja o primeiro emprego, às vezes a gente tem que orientar a pessoa a tirar a carteira de trabalho. Então por isso que tem essa pergunta lá. A opção de vale transporte, nós temos um vídeo falando só de vale transporte. Tá? Mas aqui basicamente eu vou dizer se eu quero o desconto ou se eu não quero o desconto, sim ou não. Caso eu opte pelo desconto de vale transporte, eu queira o vale transporte, eu vou especificar quais são os ônibus que eu pego para ir de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Se são um ônibus, 2 ônibus, 3 ônibus, se eu vou de metrô, se eu vou... Enfim, qual é o meio de transporte público que eu utilizo. Se eu utilizar um meio de transporte particular, eu não tenho direito ao vale transporte. Tá? No nosso videozinho falando só sobre isso, a gente detalha legal esse assunto. Solicitada essa documentação inicial, nós temos um checklist, que é para facilitar, para verificar se está tudo em ordem nessa documentação. Vamos verificar junto aqui. Primeira coisa que ele pede é um print da qualificação cadastral. Então a gente normalmente deixa na pastinha digital do funcionário com a documentação um print dessa qualificação, para mostrar que a documentação dele está toda em ordem. Nós também solicitávamos, aqui a gente tem que ficar atento, a cópia da carteira de trabalho, CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, onde é uma folhinha que vai aparecer o número da carteira, a série da carteira e a foto do funcionário. Então a gente pedia a cópia desse documento aqui, dessa página da carteira de trabalho. E ainda pedia também, ainda na carteira de trabalho, a página onde tem o que a gente chama de qualificação civil, que vai vir dizendo qual é o nome da pessoa, qual é a filiação, né, quem é o pai, quem é a mãe, qual é a data de nascimento, a gente também pega essa cópia. Por que eu estou falando que tem que ficar atento? Quem tem a carteira de trabalho antiga, tudo bem, a gente vai pegar isso aqui. Só que recentemente, eu volto a frisar, que ela está sendo substituída pela carteira de trabalho digital. Tá? Então, se for do app, ele vai mandar o printzinho para a gente também disso aqui, tá certo? RG e CPF, eu vou mandar a cópia da identidade, lembrando que identidade pode ser o RG,
pode ser a CNH, e essa CNH pode estar vencida, porque a CNH vencida não serve como documento para habilitação, mas ela serve como documento de identificação. E pode ser também uma carteira do conselho de classe. Por exemplo, se for um médico, pode ser o CRM, a carteirinha do CRM. Se for um contador, pode ser a carteirinha do CRC. E o CPF? O CPF, a maioria desses documentos já vem o CPF, mas alguns RGs não está o número do CPF. Se no meu RG já estiver o CPF, basta o RG. Se no meu RG não constar o CPF, eu vou pedir também a cópia lá do comprovante de inscrição do CPF, tá? A gente pode tirar lá no site da Receita Federal. O título de eleitor, eu vou fazer uma ressalvazinha aqui. Por lei, ele é obrigatório, tá? A pessoa deve estar quite com as suas obrigações eleitorais, então o ideal é que você peça o título mais o comprovante de votação, tá? Ou se ele não tiver o comprovante de votação, que ele te apresente a justificativa. Mas na prática é um dos poucos documentos que aqui na área privada não vai influenciar. Eu consigo fazer a contratação dele. Mas se houver uma fiscalização e me solicitar esse documento, eu posso ser prejudicado. Então, se o teu funcionário não apresentar no momento da admissão, você até pode fazer a admissão dele, mas cobre que ele se regularize, tá certo? Nós temos ainda o comprovante de residência. Aqui no comprovante de residência é uma continha que esteja no nome dele. Na falta deste, ele pode apresentar também o que a gente chama de declaração de residência. Qual é a diferença? O comprovante de residência está no nome dele. A declaração de residência, imagina que ele mora, por exemplo, com a mãe. E tá todas as contas estão no nome da mãe. Ele não tem uma conta no nome dele. Então a mãe dele pode fazer uma declaração de residência dizendo que ele mora com ela. E quem vai assinar a declaração é a mãe, tá? Então isso aqui também é aceito. Nós temos ainda o cartão Passe Fácil. Na verdade, o Passe Fácil é como eles chamam aqui na nossa região. A gente já viu lá no videozinho que fala só sobre Vale Transporte, que se a pessoa quiser receber Vale Transporte, ele não pode receber em pecúnia, ele não pode receber em dinheiro. Ele tem que receber através de um passe fácil, ou não sei como é o nome aí na sua cidade, mas de maneira que você não pague em dinheiro, você tem que pagar a passagem, né, no cartãozinho. Então, se ele tiver o cartão do passe fácil, ele deve apresentar. Lembrando que o cartão do passe fácil ele é pessoal, ele é do trabalhador. Se o trabalhador perdeu, a empresa solicita uma segunda via, mas quem vai pagar a segunda via, quem vai ter que buscar, é o trabalhador. Ok? Nós temos ainda a carteira de reservista. Esse é outro que eu vou fazer uma observação. Também é um dos poucos documentos que, se eu não tiver em ordem, eu consigo fazer a admissão. Mas, por lei, ele é obrigatório para homens acima de 18 anos. Tá? Então, ele tem que apresentar a carteira de reservista. Ele se apresentou lá no Exército, na Aeronáutica, na Marinha, né? E ele vai apresentar a carteira de reservista todos os homens acima de 18 anos. Mas, se a pessoa não apresentar no momento de admissão, eu consigo fazer a admissão, mas a empresa deve cobrar para ele tirar esse documento. Porque, num caso de fiscalização, a empresa pode se prejudicar. Bom, se eu tiver filhos, se esse trabalhador tiver filhos, ele deve apresentar ainda a certidão de nascimento dos filhos, mais a carteira de vacinação, se o filho tiver até 7 anos, ou, se ele tiver 7 anos ou mais, o comprovante escolar, se ele tiver entre 7 e 14 anos. Além disso, ele deve apresentar também o CPF dos filhos. Como vocês sabem, atualmente toda criança que nasce, ela já vai ganhar o CPF, tá? Mas antigamente não, você tinha só a certidão de nascimento e, por exemplo, eu lembro que eu tirei meu CPF, eu tinha uns 15, 16 anos já. Só que agora não, todo recém-nascido já ganha CPF. Se porventura esse filho não tiver o CPF, ele tem que tirar. Por quê? Com estas duas informações aqui, eu consigo alimentar o sistema e esse meu trabalhador vai ter direito ao salário família. A gente também tem um videozinho explicando tudo sobre salário família, qual é a diferença de salário família para Bolsa Família, enfim. Para ele ter direito a esse benefício, ele tem que apresentar essa documentação certinha. É necessário que ele apresente uma foto 3x4. A foto 3x4 pode ser aquela fotinha de antigamente, ou pode ser também, você escolhe um fundo branco,
uma boa câmera de celular, você tira a fotinho 3x4 e também serve essa foto digital para a gente. O que eu quero chamar a atenção? Muita gente pensa que isso aqui não é tão importante. A gente cansa de pegar livro de funcionários mais antigos que está faltando um monte de foto 3x4. Numa fiscalização trabalhista, vão pedir esse documento e isso aqui gera multa. Então tem que ter a foto 3x4. E hoje em dia está muito fácil. Você coloca um fundo branco, pega um celular com uma boa definição e tira a foto e envia para a gente. Tá certo? Até porque o livro de funcionários, que antigamente era um livro físico, também já está começando a ser substituído pelo livro de funcionários digital. Então é mais um motivo para a gente ter essa cópia digital da foto. Tá? E por último aqui, para a gente encerrar essa primeira parte, nós vamos falar do exame admissional. O que acontece? Para o meu trabalhador poder iniciar no posto de trabalho, eu preciso ter feito a qualificação cadastral para eu poder dizer que ele está admitido, pego toda a documentação dele e solicito o exame admissional. O exame admissional, a empresa vai escolher o médico do trabalho da sua preferência, mas tem que ser médico do trabalho. Essa é a especialidade médica que vai ver isso aqui, tá? E o médico do trabalho vai verificar se ele está apto ou não para a função. Então, se tiver ok, ele vai dizer que esse trabalhador está apto para a função. E se for necessário algum exame complementar, o médico do trabalho vai solicitar. Vamos dar um exemplo? Regra geral, se você vai trabalhar como secretária de um consultório médico, você vai precisar do exame simplesinho. Você vai numa consulta com o médico do trabalho, ele vai fazer algumas perguntas, vai verificar algumas coisas e vai dizer, olha, você está apto. Mas vamos imaginar que você vai trabalhar numa fábrica. E nessa fábrica faz muito barulho. Pode ser que ele solicite, além dessa consulta básica, por exemplo, um exame de audiometria, para ver se você não já tem alguma perda de audição ou se a sua audição está normal. Porque durante o seu trabalho, pode ser que você tenha uma perda de audição. E aí você tem que ver se você já tinha ou se você adquiriu. Então, às vezes, ele pede para um fonoaudiólogo complementar ou para um otorrino, alguém complementar. Quem vai dar essas instruções é o nosso médico do trabalho, tá certo? Então a gente vai encerrando por aqui essa primeira parte e clica no link aí para você assistir a segunda.